capítulo 3, né? Nesse caso, explicaria os desencarnes dessas crianças que às vezes tanto acham, nossa, uma criança de 7 anos, de 6 anos, que absurdo, né? Tão ter idade de desencarnar. Você vê, tudo é aproveitado. Esse aí é um exemplo, né? Que ele precisa pelo menos ficar 7 anos encarnados. Então, significa que possivelmente, não estou falando no caso dele, que alguma criança desencarnaria mais ou menos com essa idade. Então, sim, na espiritualidade, tudo é aproveitado. Não existe, por isso fala, não existe nada que Deus não saiba, né? Não. Aí está a explicação dos desencarnes de criança. Não é absoluto, não existe só essa, mas é uma das, né? Sim, sim, verdade, né? Quando ocorre o desencarne em fase infantil, em fase juvenil, né? E nós todos devemos conhecer casos assim. A gente sabe pelo Livro dos Espíritos que são prazos que na vida anterior a pessoa perdeu e que eram prazos necessários para que ela possa, digamos assim, no mínimo, se ajustar com relação à saúde física e mental para que dali ela possa se recuperar melhor e seguir em frente, né? Então, é o caso do Jonas aí, né? Hein, João? Sim. Foi o caso do Júlio também, né? Aquele que na... É o caso do Júlio. É o caso do Júlio, do Entre a Terra e o Céu. Verdade. Na terceira reencarnação dele, ele desencarnou com um ano e pouquinho de clube, né? Exatamente. Com problema na garganta. Com problema na garganta que ele só ia recuperar reencarnando. Senão ele ia ficar com aquela ferida no plano espiritual ad eterno ali, né? Então ele teve que reencarnar para a melhoria da sua saúde física. E a própria gestação da mãe foi uma espécie de filtro. Durante a gestação, a mãe sentia a garganta ruim, sentia os problemas que a própria criança trazia. E ela, ficando doente no período gestacional, filtrava o problema do Júlio para que, quando ele tivesse reencarnado, as doenças fossem menos recorrentes, menos intensas. Mas, ainda assim, ele desencarnou pelo problema na garganta. É que na vida anterior ele tinha bebido veneno e não conseguiu morrer com o veneno que tomou. Aí se jogou no rio, morreu afogado. Lembram? Então ele danificou severamente o seu órgão vocal, que somente a reencarnação, filtrada pela gestação, poderia ofertar a ele uma melhor condição de saúde no plano espiritual e nas vidas sucessivas. Então, realmente, ele reencarnou pouco por isso. Verdade, bem lembrado. Então, vamos lá. Agora o capítulo 3, o céu, né? Sim. O céu. Em geral, Malu, me dá aí como é que fala? Me deixa aí como co-anfitrião aí. Peraí. Então, vou mostrar uma tela aqui. Quando chegar a hora que eu lembrei. Pronto. Tá. Em geral, a palavra céu designa o espaço indefinido que circunda a Terra, e mais particularmente a parte que está acima do nosso horizonte. Bom, então o que é céu para a gente? Aí, ó. Céu é o espaço que está em volta da Terra. Céu é o que está acima do horizonte. Essa é a visão comum, essa é a visão geral. E qual que é a incomum? Que a gente já deveria ter conosco e carregar conosco. Que seria o universo. É o espírito. É uma espécie de outra dimensão. Sim. Né? Que está envolta com essa em que nós estamos, porque o plano espiritual é em todo lugar. Não é só o céu, na palavra, significando um local no qual estão os espíritos superiores, não é o espaço físico que está em volta da Terra.
não é só o que está acima do horizonte. O céu, no significado de morada espiritual de pessoas melhores que outras, significa uma espécie de outra dimensão que, na verdade, está em todo lugar, né? Mas ele começou aqui dizendo o que é, como as pessoas veem a visão comum, né? Não, o céu é só um espaço que circunda a Terra, o que está acima do horizonte. Mas a gente já foi um pouco mais à frente, vendo que não é essa visão só, essa visão simples aí, não, né? Da visão do homem medieval, que isso que subsiste até hoje, né? Vem do latim, coelum. Eu ouvi no Google Tradutor como é que pronuncia, eu pronunciei errado aí, depois vocês veem aí como é que o Google Tradutor fala a palavra em latim aí, céu, né? Formado do grego koios, côncavo, porque o céu parece uma imensa concavidade. Percebe? Então é uma visão física. É uma visão física. Não é uma visão espiritual, como falou aí, foi a Marta que falou? Esse lado espiritual não visível é que é o importante, né? Os antigos acreditavam na existência de muitos céus superpostos. Céus superpostos de quê? De matéria sólida e transparente, formando esferas concêntricas e tendo a Terra por centro. Ora, essa é a visão do céu desde Aristóteles, né? Desde Aristóteles. E que, digamos assim, todos esses céus superpostos eram formados de 4 elementos. Quais são os elementos formadores de todas as matérias existentes, conforme Aristóteles? Lembram? Terra. Água, fogo, terra e ar. Exatamente, água, fogo, terra e ar. Só o último não, né? Que era formado de um elemento único, um elemento luminoso único, e, digamos assim, intransformável. Girando em torno da Terra, essas esferas arrastam consigo os astros que se acham em seu circuito. Essa ideia, oriunda da deficiência dos conhecimentos astronômicos, foi a de todas as teogonias. Todas as teogonias acreditavam em centros, né? Esferas superpostas umas às outras com o mesmo centro que era a Terra. Ora, todas as teogonias pensaram isso. E era uma ideia oriunda da deficiência dos conhecimentos relativos à astronomia. Essa foi a ideia que todas as religiões fizeram dos céus, assim escalonados, os diversos graus de bem-aventurança, né? Os diversos graus de bem-aventurança. O último deles, o último céu, era a morada da suprema felicidade. Segundo a opinião mais comum, a mais comum de todas, é que havia 7 céus. E daí a expressão de estar no 7º céu, né? Você está super feliz aí, estou no 7º céu. Para exprimir perfeita felicidade. Os muçulmanos admitem 9 céus. 2 a mais que o comum, os muçulmanos, né? Aí tem uma observação aqui, né? Conforme pesquisa realizada no Alcorão, livro considerado sagrado pelos muçulmanos, e em várias suratas, em vários capítulos, foi constatada a crença em 7 céus e não em 9, como descrito acima. Nota esse E aí é nota do escritor aí, né?
Bom, então ele fez uma certa retificação aí no texto de Kardec, dizendo que, conforme o Alcorão, não são 9, são 7. Beleza. Para exprimir a... Não, vamos aqui. O astrônomo Ptolomeu, né, ali, o matemático astrônomo do século I e II, grego, mas que residia no Egito e Alexandria, né, contava 11 e denominava o último de empírio. Aí nota de Kardec, do grego, o pir, fogo, né? Por causa da luz brilhante que nele reina. Vamos ver se eu consigo projetar aqui a imagem de Ptolomeu para vocês. Vamos ver aqui o que eu faço. Clico aqui. Não, acho que é aqui. Opa. Vou isso para cá. Estão vendo aí? Deixa eu girar aqui. Aí, Ptolomeu, né? Século I e II depois de Cristo. E Alexandria. Não existem. Quantos céus ele falou aqui? 11. E o último é o de luz brilhante. O último é o máximo do máximo, né? É o empírio. Beleza, gente? Agora, como que eu faço para voltar? Aqui. Beleza. Deu certo? Deu. Estão me vendo aí agora, gente? Não. Não? Não. Peraí. Estamos vendo sua tela com as outras pessoas. Aí. Agora aí. Sim. Beleza. E este ainda é um nome poético, dando ao lugar de glória eterna, né? Dado ao lugar de glória eterna. O empírio é um nome poético, né? O lugar de glória eterna. A teologia cristã reconhece 3 céus. 3, não 7, 9 ou 11. A teologia cristã só tem 3. Sempre no materialismo. O primeiro é a região do ar e das nuvens, né? Até as nuvens e o ar é o primeiro céu. Sempre uma visão materialista, né? O segundo é o espaço em que se movem os astros. E o terceiro, super distante, muito longe, depois de todos os astros, é onde mora Deus. Super afastado da gente lá, né? Despreocupado, assim, se vira aí, galera. Se vira aí, é com vocês. Então, esse terceiro é a morada do Altíssimo, muito distante. A região dos que contemplam, a região dos que o contemplam face a face. Ou seja, é a região dos eleitos. É de conformidade com esta crença que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Aí, quem estudou Paulo Estevão, aí, quem leu Paulo Estevão, quais são as 2 vezes em que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu? Que ele foi para a região dos eleitos. Quem lembra? Quando ele encontrou Jesus? Quando ele encontrou Jesus, foi Jesus que veio, né? Ele não foi levado. Ele foi arrebatado? Hã? Nesse momento não foi arrebatado. Nesse momento, ele não foi para lugar nenhum. Foi Jesus que veio junto a ele. Lá nas portas de Damasco, né? A entrada da cidade de Damasco foi Jesus que veio. Aqui não, ele foi levado. Então ele teve que dormir, ele dormiu, foi levado.
Tem 2 episódios em que ele foi levado num plano espiritual alto, né? E nessas 2 vezes ele encontrou 2 pessoas. Quem? Abigail e Estevão. Abigail e Estevão. A primeira foi no início da jornada dele e a segunda vez foi no fim da jornada dele. A primeira, quando ele foi expulso de casa pelo próprio pai na cidade de Tarso, onde que ele foi dormir, já que ninguém queria ele em lugar nenhum, cidade nenhuma queria ele. Ele foi dormir no Monte Tauro, numa daquelas cavernas que o homem pré-histórico utilizava, ele foi dormir ali. Lembram? E ele ficou ali 3 anos, dormindo numa caverna. Depois de ter ficado 3 anos no deserto, né? 3 anos no deserto, 3 anos numa caverna. E lá, quando ele chegou nessa caverna pela primeira vez, ele teve um sonho e foi levado ao 3º céu e conversou com Abigail e Estevão e ela deu as descrições do que ele deveria fazer para ter sucesso na sua empreitada de trabalhar para Jesus. Ama, trabalha, espera e perdoa. Lembra? Ele desesperado no diálogo, porque ele percebeu que era o fim, que os irmãos já iriam partir. Então ele começou a formular várias perguntas repetitivas. Aí ela só respondia com palavras, né? E tal, e ele perguntando e tal. Ama. Sim, eu deveria amar, mas como que era possível, não sei o que, os homens trabalham. Sim, eu devo amar e trabalhar, não sei o que. Mas os homens são muito difíceis. Perdoa. Né? Então ela deu. Ama, trabalha, espera, perdoa. E foi o que ele seguiu na vida. E no fim da vida, quando ele estava preso, não, ele não estava preso, ele estava na cidade de Corinto e ele ia se dirigir a Roma. Muito interessado de ir a Roma. Chega um mensageiro de Tiago e diz para ele: olha, a coisa lá em Jerusalém está feia. Tu mexeu com todas as sinagogas do mundo inteiro. Tu lançou semente de Jesus em tanto lugar, em cada aldeia, em centenas e centenas de aldeias, que todo mundo se virou contra você. Está chegando lá para o Sinédrio reclamações contra você de todas as cidades do mundo em que tem uma sinagoga. E tu vai lá, porque se tu não for lá, eles vão destruir a igreja de Jerusalém. E sabe lá, dessa sua ausência, o que vai restar do que tu plantou em outro local, porque eles vão vir com toda a fúria. Lembram disso? Aí ele ficou entre a cruz e a espada, mas entre ele e os outros. Vocês acham que ele não iria? Ele iria. Mas ele durante toda a vida, desde os 30 anos de idade, nessa fase ele já está com mais de 50, perto de 60 anos, ele sempre quis ir a Roma. Ele sempre quis ir a Roma pregar, mesmo quando ele nem era dedicado ao Cristo, ele queria ir a Atenas e a Roma para levar o conhecimento dos textos de Moisés. E Atenas foi a única decepção, a maior decepção, a única, né? Cidade na qual ele não plantou semente do Evangelho. E o desejo de ir a Roma era tão intenso que aí ele dorme. Novamente vai conversar com Abigail e Estevão, levado ao 3º céu. E ela diz, não, você vai a Roma, fica tranquilo. Mas você vai a Roma não conforme você quer e quando você quer. Você vai a Roma, né? Você vai a Roma quando Deus achar que você deve ir para fazer o que ele deseja. Por enquanto, você vai ter que voltar lá em Jerusalém. Fica tranquilo, você não vai morrer lá, a coisa vai ficar meio feia. É claro que ela não falou assim nessa linguagem, né? Eu que estou... Você não vai morrer, não. Vai ficar muito grave. Aí depois que ele acordou, né? Aí, reuniu todo mundo
pediu para o mensageiro de Tiago falar, diz, temos que, antes de ir a Roma, tem que ir em Jerusalém. Então, aí, 2 vezes, começo e fim, ele foi arrebatado ao 3º céu. Então, vejam a ideia um tanto mitológica e muito materialista a respeito aí do que é o céu. De certa forma, esse pessoal não está de todo errado, mas só que não é no plano físico, né? As diferentes doutrinas sobre a mansão dos bem-aventurados baseiam-se todas elas no duplo erro de, primeiro duplo erro, todo mundo errado, as diferentes doutrinas a respeito do que é o céu, todo mundo errado. Primeiro, qual é o erro duplo? Primeiro deles, todo mundo considerou a Terra como o centro do universo, né? Certo? E ainda, aí, ó, como disse aí a Marta, ilimitada a região dos astros, né? Ou seja, ilimitado ao plano físico. É o segundo erro. A Terra no centro e a limitação à parte material da coisa. Todo mundo errou nisso. Aí, além desse limite imaginário, que todas, então, digamos assim, um corolário do segundo erro, ele falou em duplo erro. Então, um corolário, uma consequência do segundo erro, é um terceiro erro. Qual? É que, além desse limite, todas elas colocam nesse local afortunado, né, a morada de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Super lá, distante, muito distante, sem contato com os homens, né, sem contato com todos os seres da natureza. Se vira aí, moçada, se vira aí, não vão se matar aí, hein? Olha lá. Singular anomalia que coloca o autor de todas as coisas, aquele que governa todas as coisas, nos confins da criação, em vez de situá-lo no centro, de onde o seu pensamento irradiante poderia abranger tudo. Poderia abranger tudo. Então, primeira correção aí, Kardec já lança, né? Não, Deus está em todo lugar. Deus não está lá depois da região dos astros. Deus está em todo lugar. 3. A ciência. Então, essas visões do céu. Pensa. Aí eu pergunto aqui para vocês. Quantas pessoas não carregam essas ideias anteriores aqui? 9 céus, 11 céus, 3 céus, diferentes graus da jornada evolutiva. A Terra é o centro de tudo. O céu fica aí nessa parte material, no limite dos astros, e Deus está depois de tudo isso, de forma muito distante, sem nenhum contato conosco, mandando a gente se virar. Quantas pessoas carregam essa ideia? Muitas. Muitas. Quase toda a humanidade, se for ver. Exatamente. Como que esse pessoal vai se regenerar? Como que o planeta vai se tornar aí um planeta regenerado com esses conhecimentos mitológicos na mente humana, impedindo ele de ser melhor do que é? Porque nos domínios da mediunidade mesmo, uma mulher está com a mãe em casa, na iminência da morte, a casa está hipotecada, ela tem que cuidar de 3 filhas e o esposo a está traindo. Lembram disso? Se eu não me recordo, o nome dela é Anésia. Aí ela fala, vamos fazer a oração hoje? Que oração? Diz o marido, né? Deus está lá na região dele, despreocupado com a coisa aqui, eu não tenho tempo para essas besteiras. Ora, ele não carrega essa ideia aqui de céu? Carrega, Deus está muito longe. Esqueceu desse mundo, ele diz. Eu vou ficar orando.
E tem muita gente assim, como disse a Cida aí. A ciência, com a lógica inexorável da observação e dos fatos, levou a sua luz, a luz da ciência, até as profundezas do espaço e mostrou a nulidade de todas essas teorias. Então, digamos assim, a igreja medieval, para infundir o medo no homem, passou esses conhecimentos aí. E desejou governar a todos, né, através do medo, sem abrir a luz do conhecimento. Mas o homem progrediu, né? E a ciência lançou as teorias religiosas na nulidade. Então, os religiosos das igrejas deixaram de comandar o mundo, porque quiseram, por séculos e séculos, nos conduzir, ou fomos nós que desejamos conduzir outros, como se fossem, né, ignorantes. Mas o homem progride. Pronto. Jogou no chão a teoria. A Terra, a ciência mostrou, não é mais o eixo, o centro do universo. A Terra é mais um dos menores astros que rolam na imensidade. Dos menores. E os astrônomos sofreram na mão da igreja. Não, você não pode falar isso. A Terra é o centro. O próprio Sol não passa de centro de um único turbilhão planetário que existe aos bilhões. As estrelas são outros tantos e inumeráveis sóis, em torno dos quais circulam mundos que não dá para contar, separados por distâncias apenas acessíveis ao pensamento, embora pareçam tocar-se. São distâncias imensas, né? A gente olha assim e parece que está tudo perto, mas não é. Nesse conjunto grandioso, regido por leis eternas, em que se revelam a sabedoria e a onipotência do Criador, a Terra não é o centro de tudo. Não é mais que um ponto, e ainda imperceptível, e um dos planetas menos favorecidos quanto à habitabilidade. Aí você pensa, né? A Terra é um dos planetas menos favorecidos à habitação. Beleza. Quantos insetos tem na Terra? Quantas espécies de insetos? Nem precisa somar a população, porque não vai dar. Não vai dar. Só pensa nos insetos. Não. É bem pouco favorecida a Terra, a habitabilidade. E Deus controlando o progresso de todos esses seres, né? De todos os seres da biologia, alimentando todo mundo. E a Terra é um dos menos favoráveis à habitabilidade. Ora, o que não existe por aí, gente? Quantas vidas? Ao pulsar desses sóis aí, sustentando tudo isso. Sendo assim, é lícito perguntar, deu para dar uma ideia da grandeza da coisa? Sendo assim, é lícito perguntar-se por que Deus faria da Terra a única sede da vida e nela houvesse relegado as suas criaturas prediletas. Né? Então, aqui é o único lugar do universo. Tem outros lugares que nem são visíveis daqui. Foi criado à toa. É criação divina? À toa. Porque nós aqui, os terráqueos, nós somos os únicos seres vivos nesse universo imenso. E somos as criaturas prediletas de Deus. Vai sonhando, né?
Vai sonhando, porque tem astros que só são visíveis por cálculos matemáticos. Nem o telescópio do mais potente não consegue percebê-los. Mas um matemático diz, aqui tem que ter uma estrela. Aqui tem que ter um planeta. A gente não captou, mas os cálculos mostram que aqui tem que ter. Por que existe isso, que nem perceptível a nós é? Tudo ao contrário, anuncia a vida por toda parte, e a humanidade é infinita como é o universo. Como a ciência já nos revelou mundos semelhantes aos nossos, e é o que os astrônomos estão vivendo a correr atrás, né? Deus não podia tê-los criados sem objetivo, sem finalidade. Não pode uma criação ser sem finalidade. Antes, deve tê-los povoados de seres capazes de os governar. Certo? Então, aí é um pensamento, depois que a ciência veio com uma lógica inexorável da observação dos fatos. As ideias do homem estão na razão do que ele sabe. Ora, e a gente sabe muito pouco e antes sabia muito menos, né? Como todas as descobertas importantes, a da constituição dos mundos deveria imprimir-lhes outro curso. Ora, então, digamos assim, com o conhecimento desse item 3 anterior, de que não existem mundos criados sem finalidade, e que todos eles devem estar povoados de seres que os governam, como nós próprios participamos das tarefas aqui na Terra, isso deveria, uma conjectura que deveria imprimir ao homem um caminho diferente com relação ao campo moral. Ele deveria ter mais respeito pelos outros, pela natureza e por Deus. Só por essa ideia de que os outros mundos não são criados sem objetivos, e que devem existir, ainda que nós não os percebamos, outros seres que os governam. É isso que ele falou? É isso. Mas isso não se faz, né? Isso não se faz. Sob a influência desses conhecimentos novos, as crenças se modificaram. De qualquer forma, já ficou para trás aquela, né? O conhecimento se modificou com o desenvolvimento da ciência. Só que os que não acreditam nessa constituição de céu, como são os descritos no item 1 e 2, vão acreditar que essa história de que Deus existe, e que foi ele quem criou o universo e que ele é a causa primeira, isso é besteira. Então, o homem saiu da ideia fictícia colocada pelas religiões, né, que serviu por um período, mas com o progredir do seu intelecto, ele abandonou tudo e se tornou materialista, né? Então, vamos lá. Sob a influência desses conhecimentos novos, a crença se modificou. O céu foi deslocado. A região estelar, sendo ilimitada, não mais lhe pode servir. Onde está ele, pois? Onde está ele? O céu como morada de espíritos, né? Onde está ele? Porque a região dos astros é infinita. Diante dessas questões, todas as religiões emudecem. Ora, se todas as religiões emudecem, quem é que vai dar a solução para essa pergunta? Espiritismo. Exatamente. O Espiritismo vem resolvê-la. O Espiritismo vem resolver essa questão. Demonstrando o verdadeiro destino do homem, demonstrando onde está o céu, qual é o nosso destino, para onde vamos.
Tomando-se por base a natureza deste último e os atributos de Deus, chega-se a uma conclusão. Quer dizer, a conclusão para esta pergunta, onde está o céu, destino dos homens, tem por base 2 pontos. O primeiro, a natureza do homem e os atributos de Deus. Isto quer dizer que, partindo do conhecido, partindo do que se conhece, alcança-se o desconhecido. Partindo-se da terra, né, alcança-se o céu, por uma dedução lógica, sem falar das observações diretas que o Espiritismo faculta. Então, você chega a uma ideia de céu a partir dos conhecimentos da terra, de uma dedução lógica que o homem agora é capaz de inferir, mas não só. O Espiritismo traz para ele observação de fatos, observação diretas, que permite, digamos assim, corroborar, que permite confirmar aquela dedução lógica. Beleza? Aí vamos. Então vamos. Primeiro partindo do conhecido, das questões do homem. Porém, envolvendo questões propostas do Espiritismo, porque as outras religiões se tornaram impróprias a responder a esta pergunta. Mas ela não vai ser respondida de cara. Bum! Primeiro ele vai falar o que é o homem. Então vamos lá. O homem compõe-se de corpo e de espírito. O espírito é o ser principal, é o ser racional, é o ser inteligente. O corpo é o envoltório material que reveste o espírito temporariamente para o cumprimento de sua missão na Terra e a execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. Bem, nós espíritas sabemos tudo isso. Porém, estamos em condição de conversar com clareza e beleza na forma de argumentar com os que não têm essas ideias, com os que carregam a ideia do céu, do item 1 e 2, ou que descartaram essa ideia de céu para se dedicar exclusivamente ao materialismo? Porque a gente tem que falar com propriedade com essas pessoas. E essa é a forma, né, digamos assim, de contribuir com a regeneração do mundo, porque esses conhecimentos são importantes para todos nós. Aí o espírita, não, eu sei que eu tenho corpo, eu sei que eu sou um espírito, que o corpo morre e que o espírito permanece. Mas a gente não falou aí, ó, que o corpo é necessário para o cumprimento do trabalho que nos leva ao adiantamento. Num diálogo, a gente tem que falar essa parte também. Percebe, então, da importância da gente estudar Allan Kardec e contribuir com a evolução do planeta? Né? Porque você não vem falar de Mansão Passe para as pessoas que não vai adiantar nada. Não é essa peça do quebra-cabeça que eles precisam. Eles precisam dessa aqui, dessa. O corpo gasto se destrói e o espírito sobrevive à sua destruição. Sem o espírito, o corpo não passa de matéria inerte, qual instrumento privado da mola que o faz agir. Sem o corpo, o espírito é tudo. O espírito é a vida. O espírito é a inteligência. Ao deixar o corpo, retorna ao mundo espiritual, de onde havia saído para reencarnar. Tem que falar tudo isso com beleza e de forma sucinta, né? Não deixar os materialistas dominarem a ideia coletiva geral, influenciando mentes juvenis, porque senão a coisa vai ficar feia. Existem, portanto, 2 mundos, o mundo corpóreo
compostos de espíritos encarnados, e o mundo espiritual, formado de espíritos desencarnados. Né? Então, é um outro plano que se interceptam. Não é um lá e um cá. É os dois, né, interligados constantemente. Os seres do mundo corpóreo, devido mesmo à materialidade do seu envoltório, estão ligados à Terra, ou estão ligados a um globo qualquer, questão da gravidade. O mundo espiritual ostenta-se por toda parte. Não é lá distante a mansão dos eleitos que vêm a Deus, não. O mundo espiritual está em todo lugar. Está em redor de nós, como no espaço, não lhe sendo assinalado limite, nenhum limite. Então, não tem um limite. Está em nós, em torno de nós, está por aqui, está mais distante, não tem limite. O mundo espiritual, né? É uma visão diferente. Não é a visão lá distante. Em virtude da sua natureza fluídica, percebe? É pela questão de um fluido distinto, em virtude da natureza fluídica de seu envoltório, os seres que o compõem, o mundo espiritual, em vez de se arrastarem penosamente sobre o solo, transpõem grandes distâncias com a rapidez do pensamento. E esse livro, Ação e Reação, vai nos mostrar que a velocidade do pensamento é maior que a velocidade da luz, né? E muito maior. Porque mesmo que fosse a velocidade da luz muito grande, de um mundo para outro são anos-luz. 50 anos-luz. Quer dizer, se eu me movesse com a velocidade da luz, eu ia demorar 50 anos para chegar. É muita coisa. Mas a velocidade do pensamento não, permite muito mais rápido, ser muito mais rápido. Né? Então, vamos lá. Transpõe grandes distâncias com a rapidez do pensamento. Natureza fluídica. A morte do corpo é a ruptura dos laços que os retinham cativos. Bom, beleza. Então, não respondeu ainda a pergunta a ser respondida é: onde está o céu? Já que a ciência mostrou que os astros estão por todos os lados, que o Sol é só um centro de um turbilhão planetário, que a Terra não é absolutamente nada. Aí pergunta onde está o céu? Primeira coisa, para responder essa pergunta, eu vou dizer o que é o homem. Certo? O homem tem o corpo, tem o espírito, o corpo é necessário para a reencarnação, para que ele possa trabalhar e se adiantar. O corpo não é nada sem o espírito é tudo, sem o corpo. O mundo corpóreo e espiritual se entrelaçam, né? E o espiritual está em todo lugar. Beleza. Agora ele vai falar da escala evolutiva. Os espíritos são criados no começo, simples e ignorantes. Para ele responder aquela pergunta que é o céu, ele primeiro falou o que é o homem. Agora está falando do nível evolutivo. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de uma aptidão para tudo conhecerem. Isso não é bonito, gente? Conhecer tudo e progredirem em virtude do seu livre-arbítrio. Imagina os dias que a gente for como o Divaldo, né? Divaldo não vai gostar muito de eu estar falando isso, mas eu dou o exemplo que o Divaldo conhece tudo. Lógico que ele não vai concordar comigo, mas se não conhece tudo, conhece quase tudo. Porque, Divaldo, fala alguma coisa aí da história da China. Aí ele vai falar por 2 horas da história da China, da geografia da China. Vai narrar 50 nomes ao longo do tempo da história da China. Agora fala aí da história da sociologia. Seguido, aí ele vai falar mais por 3 horas da história da sociologia, falando lá 50 nomes, citando cada pessoa em cada século, em cada ano, que fez, o que contribuiu, como está a sociologia hoje em dia.
pelo amor de Deus. O Divaldo, você conhece tudo? Não, não conheço. Falta muito ainda. Ele vai dizer. Vai ou não vai dizer? Vai dizer. Aí a gente vai dizer, tá errado o Divaldo, ele só está querendo ser humilde. Não é não. Tá certo ele, porque falta muito mesmo. Tem muito que conhecer, mas a gente não conhece nem o que o Divaldo conhece. Já é muito. Aí lembra de Paulo. Ainda que eu tivesse plena ciência de todas as coisas. Pode perguntar qualquer coisa. Ainda que eu tivesse plena ciência de tudo. Me pergunta qualquer coisa. Sobre a Terra, sobre o céu, sobre Júpiter, qualquer coisa. Eu tenho plena ciência de tudo. Sei tudo. Sei tudo de biologia. E essa biologia aqui da Terra de vocês é muito fraquinha ainda. Sei tudo de química. E essa química de vocês aí não é nada ainda. Vocês não sabem nada do fluido cósmico universal. Não sabem nada de perispírito. Vocês não sabem nada. Eu sei tudo. Aí vem o espírito superior a mim. Mas sem amor, se você não tiver amor, tudo isso que você sabe não é nada. Então, mas nós, simples ignorantes, falando escala evolutiva, mas estamos aptos a tudo conhecer e progredirmos em virtude do livre-arbítrio. Quer dizer, ninguém vai ser forçado a conhecer tudo, a progredir. Ninguém vai ser forçado. Vai ser conforme quem vai dizer a marcha dessa carruagem é a gente. Né? Aí lembra do livro Ação e Reação que a gente está estudando. O céu é uma conquista sem ser uma imposição. Né? Vou chegar para o meu filho, senta aí, meu filho, você tem que estudar o espiritismo aqui 4 horas por dia, todo dia, aqui do meu lado, tá? Para você progredir. Ah, pai, não quero. Não, você tem que fazer isso. O livre-arbítrio está onde? Né? É uma imposição. É claro que na fase infanto-juvenil, vai à casa espírita? Vai. Nessa fase, meu amigo, você não manda em você. Quem diz sobre o seu futuro sou eu. Você está sobre a minha responsabilidade. Agora você está com 20 e tantos anos, agora eu contigo. Mas eu te dou sugestões. É diferente. Pelo progresso, adquirem novos conhecimentos. Pelos progressos, adquirem novas faculdades. Então, eu não tinha determinada capacidade. Hoje tenho. Novas percepções pelo progresso. E, por conseguinte, novos gozos desconhecidos dos espíritos inferiores. Então, olha aí, ó, os espíritos superiores, eles têm características, faculdades que os inferiores não possuem. Eles têm percepções que os outros não têm. E, por consequência, eles sentem um prazer e os inferiores não sentem. O prazer dos inferiores está mais ligado à questão sexual. É um nível de prazer que os superiores estão muito mais sublimados. É um prazer muito melhor, muito mais aconchegante, muito mais duradouro, muito mais elevado que o do sexo. Né? Eles veem faculdades, eles veem, eles ouvem, eles sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, não podem ouvir, não podem sentir, não podem entender. Não dá, não entende. A felicidade está na razão direta, então, do progresso realizado. De sorte que 2 espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelecto-moral,
sem que por isso precisem estar cada qual em lugar distinto. Pronto, então acabou aquela ideia de uma separação para outras regiões. Não, o espírito superior também está por aqui. E o prazer que ele sente, a felicidade que ele sente, deriva mais das suas características, deriva das suas características e não do local em que ele está. Mesmo juntos, pode um estar em trevas, ao passo que tudo resplandece em volta do outro, tal como um cego e um vidente que se dão as mãos. Este percebe a luz da qual aquele não recebe a mínima impressão. Isso tem a ver, quando você fala para a gente que André Luiz vem complementar Kardec, nesse ponto aqui eu lembrei, sabe do quê? Dos 3 cérebros, dos 3 andares, no livro No Mundo no Maior. Sim. E você vai desenvolvendo... Primeiro nós estamos utilizando o cérebro reptiliano, né? A base. E depois ali o cérebro médio é as coisas do cotidiano, né? E depois, quando a gente vai desenvolver o cérebro superior, né? A gente vai adquirindo novas capacidades de acordo com esse progresso, né? Também se reflete no físico, sem dúvida nenhuma. Se reflete no físico, sem dúvida nenhuma, com certeza. E lembra também que os livros de André Luiz estão cheio disso. Que eles vinham, ele, Lário e mais um instrutor fazendo alguma coisa, e aí aqueles inferiores que estavam ali não tinham a mínima noção que os superiores estavam ali. Lembram disso? Outros não, né? Outros percebiam, aí davam um sorriso assim, né? Meio que está dizendo assim, o que eu estou fazendo aqui? Assim, sem entender ali aquele episódio vivido. E outros não, com mais clareza, né? Lembram disso? Mas eu estou me corrigindo agora mentalmente aqui, mas não é só a questão intelecto, a questão é intelecto moral, né? Porque a pessoa pode desenvolver essa capacidade no cerebral, mas não desenvolver a moralidade. Aí ela não vai conseguir sentir essa felicidade que a percepção e a moral dá, né? Que a moralidade, as percepções que ela adquiriu em função do intelecto, ela não vai conseguir perceber. Com certeza. Verdade mesmo. Verdade. Conheço pessoas muito inteligentes aí, mas desviada moralmente, sem, digamos assim, sem um estado de serenidade nenhum, apesar do grande intelecto, são agressivos, são orgulhosos, muito vinculados às questões sexuais. Tem muito, né? Mas vê, o que é interessante aqui pode estar passando por aqui, né? Agora, com seus fluidos de natureza tão quintessenciada que eu não percebo, um espírito que deu a mão para mim aqui, olha lá o seu João super ceguinho, em baixa capacidade de felicidade, porque ainda não desenvolveu um adiantamento, não teve um adiantamento intelecto-moral significativo, e está no mesmo local que nós, um espírito muito melhor que a gente. Sendo a felicidade dos espíritos inerente, oriunda das qualidades que possuem, eles acolhem a felicidade em todo lugar, em toda parte em que se encontram, seja na superfície na Terra, seja no meio dos encarnados ou no espaço, em qualquer lugar. A felicidade se tira de si, totalmente diferente da visão anterior, que era de um local em que se sonhava com a ociosidade. O que é a felicidade? A felicidade é ser ocioso. A felicidade é ser um romano com 400 escravos, em que eu esteja deitado numa cama na hora de jantar e tenha alguém me abanando aqui, com uma planta cheirosa para evitar as moscas, e eu senti o cheiro daquele jasmim sobre mim.
enquanto o outro me serve um copo de vinho e eu jogo no chão os ossos daquela ave que eu estou comendo e outro servo vem limpar. Porque não tem lixo. Isso é o céu, né? Que muitos até hoje desejam, o céu da ociosidade. Não, aí vem o Espiritismo e diz, a felicidade não depende do local em que você está. Você pode ser feliz numa região muito ruim, mas a felicidade vai depender de quem, então? Do quanto você tem de progresso intelecto moral. Não é do local em que você está. Beleza, gente? Vamos parar aí, né? Bom. Então, já modificou totalmente a coisa. De onde se origina a felicidade? De nós mesmos. Não é do local em que eu estou. Porque se eu for levado até para uma colônia espiritual muito superior, eu vou parecer um macaco que é levado, né, da frente de uma sala de som ali, com infinitos botões de um computador, aí não sabe o que fazer com aquilo. E não sabe nem ligar o interruptor de luz. Verdade ou não? Leva o João aí para uma região super astral. Para quê? Ele não vai se adaptar. Ele não vai saber ligar o botão de luz. Ele não vai saber como passar roupa. Entenderam como é a coisa? Ele não vai saber nem como bebe água no filtro. Mas, João, o livro foi feito há 150 anos. Hoje nós estamos entendendo. Se falasse para nós isso há 150 anos, nós não tínhamos entendido. É verdade. E eu escuto gente, que eu ouvi já pessoas falando que o livro dos Espíritos está retrógrado, que tem que corrigir, mas não entendeu ainda. Pelo amor de Deus, né? Ler, estudar, ainda não entendemos. Sem ele, a gente não vai ajudar as pessoas que dele necessitam. Isso. Esse é o alimento mais adequado para a maioria dos seres humanos. Uhum. É Allan Kardec. E a gente tem que ter ele na ponta da língua. Sim. Porque a pessoa não vai querer. Olha, eu vou ler o livro para você. Não, a gente tem que estar com esse conhecimento conosco, né? A gente é a carta viva, não é essa história? É a carta viva? Mas eu conheci crianças de 11 anos que liam o livro dos Espíritos, isso há muitos anos. Para você ver, quando vem com uma bagagem, na hora ela entende. Excepcional, né? Sim. É. Excepcional. Beleza, gente? Beleza. Quem faz a oração para a gente aí? Amado Mestre Jesus, agradecidos estamos, Pai, por mais esses ensinamentos, tanto de Kardec, quanto de André Luiz, que tanto nos abre os olhos, Pai, nos orientando o caminho a ser seguido, a fim de que consigamos, Pai, chegar até Ti. Te pedimos, Pai, caso venhamos a cair, a escorregar no caminho, que sejamos amparados e orientados novamente para seguirmos o rumo correto. Te pedimos, Senhor, que abençoe-nos a todos nós que aqui estamos, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Abençoe também, Pai, os que não puderam estar aqui conosco nessa tarde.
Que todos eles possam, Senhor, posteriormente vir a ouvir o que foi gravado, Pai, dos ensinamentos de hoje. Agradecidos estamos também, Pai, pelo João, que se dispõe a nos orientar, Pai, na condução desses estudos. Ilumina a mente dele, Senhor, para que prossiga no trabalho, que o levará até Ti. E te pedimos, Pai, que permaneças conosco, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Obrigado, João. Muito obrigado pelos ensinamentos. Porque por mais que a gente leia, sempre fica uma dúvida e tudo, e graças a Deus nós temos você para nos esclarecer. Agradecido aos espíritos que também te conduzem, né, nesses ensinamentos que tu repassas para a gente. Tá? Obrigada, muito João. obrigada. Muito bom mesmo, viu? Estamos muito gratos. Eu que agradeço que tenho vocês e a paciência que vocês têm comigo aí de me auxiliar, de me ajudar a estudar, né? Eu que agradeço. Já estamos juntos, acho que há muitos tempos. Hein? Se duvidar, bota séculos aí. Isso é. E que permaneçamos aqui unidos. Vamos juntos. Tchau, João. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Um abraço. Obrigada. Fique com Deus, gente. Valeu, gente. Tchau. Tchau.